Tá vendo a minha tela aí? Alguém tá vendo a minha tela? Não, Gui, tá aparecendo nada. Ixi. Aparecendo GS só. Vê se tá aparecendo agora. Fiz de novo aqui. Peraí, aí, apareceu. Apareceu? Vou sair do WhatsApp aqui. Pronto. Beleza, beleza. Opa. Agora começa a embaçar, hein? Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Espero que esteja todo mundo aí participando. Vi hoje que a sala está bem vazia. Nós temos apenas 6 alunos assistindo a aula, tá? E essa presença aqui eu vou começar a levar em consideração nas aulas, tá? Então, como estou filmando aqui a aula de vocês, a pontuação de vocês lá no site, na atividade 2, que ainda não foi lançada, será relativa à presença em aula, beleza? Então, a partir da aula de hoje, já tá contando para a atividade 2 do outro semestre, desse bimestre, beleza? Então, 3 alunos aqui, então, próxima atividade que vai ser lançada 750 pontos lá, né? A gente vai verificar aí a presença de vocês em relação ao conteúdo ministrado online aqui, beleza? Ao vivo, fechou? Então, semana passada vocês fizeram, né, a avaliação, creio que todo mundo foi bem, né? Uma avaliação online bem tranquila. Acho que poucos deixaram de fazer a prova, muitos fizeram, muitos copiaram um dos outros, que eu vi exercício igual. Acabei considerando e vou ver outro método de avaliação para a próxima prova. Tá? Eu sei que é difícil online aí a gente conseguir uma avaliação bacana, mas a gente vai tentar na próxima. Tá bem? Então, se a gente pegar aqui nosso sumário em relação ao livro único das atividades que nós estamos tendo, né? Então, sempre faço essa primeira revisão aqui no início da aula. A gente teve nessa P1, né, até método de deslocamentos, né? Método das forças, teoremas e princípios e métodos de deslocamentos. Tá? Então, esse primeira unidade, segunda unidade, a gente conseguiu finalizar. Agora a gente entra aqui na unidade 3, né, em linhas de influências, né, para estruturas hiperestáticas. Então a gente vai começar aqui na página 103, né? Vamos lá na página 103, ó, linhas de influência e estruturas. A gente vai começar a aula de hoje falando sobre esse tema aqui, né? A gente vai abordar esse tema aqui de uma forma um pouquinho diferente do que o livro trata, mas tenho certeza que vocês vão entender. A gente vai tentar mesclar um pouquinho aí como que funciona essa sessão, tá? Essa sessão a gente vai parar no começo do exercício, tá? Então, a gente vai iniciar um exercício e não vai finalizar ele, a gente vai finalizar apenas na próxima aula, para a gente poder fazer uma aula de exercício mais profunda, tá? Porque precisa de um pouco mais de atenção de vocês, então a gente precisa subdividir a aula desta forma, tá? Então, ela vai até da página 103 até a página 120, se eu não me engano. E aí depois começa outra disciplina aqui, tá? Então, na aula de hoje, né, o que a gente vai entrar? Nós vamos entrar hoje e vamos falar um pouquinho de o que são linhas de influência e o que são cargas móveis, né? Então, tudo que a gente viu até agora na disciplina de estruturas hiperestáticas, né, tem relação com cargas estáticas, né, ou cargas distribuídas ou cargas pontuais, mas todas elas, né, estáticas. Então, a gente está falando que é uma carga fixa que não muda ou não se altera ao longo do seu percurso, né? Só que na vida real, ou em estruturas de grande porte, ou em alguns tipos de estruturas mais específicas, nem sempre é assim que acontece, né? Muitas das vezes, né, nós temos a condição de ter uma carga móvel ao longo dessa estrutura. Então, para a gente poder entender um pouquinho disso, a gente precisa ter um pouquinho de teoria para chegar no ponto do que seriam essas cargas móveis e o que seriam essas linhas de influência. Tá? O que seria uma linha de influência numa viga? Né? O que ela está sendo influenciada? Está sendo influenciada por essa carga móvel? Né? O que está acontecendo aí na estrutura? Tá? Como que a gente calcula essa linha de influência? Né? O que está ocorrendo na nossa viga? Então, tudo aquilo que a gente viu para trás, a gente vai começar também a utilizar aqui. Tá?
Então, é bom tomar conhecimento de tudo aquilo que foi feito anteriormente para a gente poder chegar nesse ponto aqui e não ter problemas futuros, tá bem? Então, linhas de influência e cargas móveis, né? Então, definição da linha de influência, né? Então, olha lá. As cargas que atuam em uma estrutura podem ser classificadas como em cargas permanentes ou cargas acidentais. As cargas permanentes são aquelas que atuam ao longo de toda a vida útil da estrutura, como, por exemplo, o seu peso próprio. Então, é claro para a gente, né, que o peso próprio da estrutura, né, é uma carga permanente e é uma carga que não vai se movimentar ao longo do tempo na estrutura, né? Já nas cargas acidentais, por sua vez, são aquelas que podem atuar ou não ao longo da vida útil da estrutura, né? Como, por exemplo, ações do vento, sobrecargas, né, em edificações, ou até cargas em veículos de pontes ou rodovias e ferrovias. Tá? Então, essas cargas acidentais, né, elas podem ocorrer com frequência ou não na estrutura, né? Porém, cargas acidentais e cargas móveis, né, têm a mesma linha de raciocínio para pensamento, né, como são parecidas em relação ao que a gente está falando, só que na hora de denominá-las, a gente precisa tratá-las da forma de como elas são, tá? As cargas móveis, né, elas têm uma norma específica em relação a isso. Já as cargas acidentais, ela tem a norma específica em relação às cargas acidentais, tá? Então, cargas móveis também podem ser consideradas como cargas acidentais, porém ela tem uma normativa específica para aquilo lá. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre normas específicas de cargas móveis, tá? Da onde a gente vai pegar as cargas móveis. Cargas fixas, ou até mesmo cargas acidentais, né, que a gente falou, ação do vento, em outras aulas a gente já citou as NBRs referentes a isso, cargas acidentais relativas à utilização, a gente também já tratou isso em outras aulas, e agora a gente vê em cargas móveis, que também são cargas acidentais que vão ocorrer ao longo da estrutura, só que elas não são fixas, elas não vão ficar lá para o resto da vida da estrutura. Tá. Tá cortando o áudio, né? Tá cortando? Para mais alguém tá cortando, pessoal? Deixa eu fechar aqui o meu outro computador, que às vezes pode ser a internet aqui. Melhorou? Alô? Ângela, melhorou? Tá melhor agora. Tá melhor? Tá, vocês vão me dando feedback aí, porque pode ser que a internet tá ventando bastante aqui na minha região, e a internet daqui é bem complicada. Tá? Vou continuar então, tá? No estudo das estruturas, né, as cargas permanentes e a maioria das cargas acidentais são chamadas de cargas fixas. Então, olha lá, ó. No estudo das estruturas, cargas permanente e a maioria das acidentais são cargas fixas. Então, lembra aquilo que eu falei para vocês. Nós temos cargas acidentais e cargas móveis. Né? Algumas cargas acidentais a gente vai considerar naquela estrutura como se ela fosse fixa. Por exemplo, até mesmo uma ação de um vento, né, a gente vai considerar como uma carga fixa, como um elemento que a gente vai considerar em cálculo para a gente poder o quê? Dimensionar a peça com seu maior risco, né, dentro daquelas ações que estão ocorrendo. Então a gente viu isso daí aonde? Viu em estado limite último e estado limite de serviço. Tá? Porém, algumas cargas acidentais são chamadas de cargas móveis. Então, olha lá que interessante, né? Então, alguns tipos de cargas, né, acidentais, a gente vai denominar de carga móvel. Né, uma vez que o ponto de atuação delas pode variar ao longo do tempo, como é o caso de um veículo passando sobre uma ponte. Tá? Não só o veículo passando sobre uma ponte, mas qualquer elemento que se movimente ao longo da estrutura, ao longo do seu tempo, né, é considerado de uma carga móvel. Né? Então, numa ponte, existe a possibilidade de pedestres passarem por essa ponte? Sim, existe a possibilidade. Existe a possibilidade de um grande grupo fazer uma grande manifestação sobre essa ponte? Existe essa possibilidade. Né? Existe essa possibilidade de vários caminhões tipo, né, ficarem presos em um engarrafamento sobre essa ponte? Existe. Né? Então, tudo isso daí vai ser considerado no tratamento das cargas móveis e das linhas de influência. Tá bem? Então, o veículo, um caminhão, um trem, ou até mesmo uma passarela, né, tudo isso leva em consideração para a gente poder atuar em cargas móveis. Tá? Então, até agora, a gente não viu como aplicar as cargas móveis. Né? Agora, a gente vai começar a entender como que a gente aplica uma carga móvel numa estrutura. Né? Só dessa forma,
né, aprendendo como a gente faz essa ligação, esse trato com a estrutura, que a gente vai conseguir calcular uma estrutura mais complexa, tá? Então é importante prestar atenção aqui no entendimento de como agir na possibilidade de ter uma carga móvel para você poder aprender como dimensionar esse tipo de estrutura, tá? Então, sem essa aula aqui, a gente acaba não conseguindo sair do caminho aí das estruturas mais simples, tá? Então, a determinação das reações de apoio, né, e dos esforços internos de uma estrutura provocadas por cargas fixas, né, no caso que a gente viu até agora, é feita conforme os métodos já apresentados, tá? Então, PTV, né, o método do deslocamento, o método das forças, tudo isso daí, pessoal, a gente já aprendeu, né, a calcular em estruturas hiperestáticas. Já nas estruturas isostáticas, a gente aprendeu as 3 equações da estática, né? Somatória das forças horizontais, somatória das verticais e somatória dos momentos. Mais as rótulas, né, os dentes ou dentes Gerber, né, mais o PTV, né, o método de deslocamento, o método das forças. Então, tudo isso daí que a gente viu anteriormente foi para a gente aprender a calcular para cargas já fixadas, né, ou cargas fixas, né, permanentes que a gente está falando, né, ou até mesmo acidentais, só que ela não tem aquilo que a gente fala que é um movimento, né. Então, desta forma, é possível determinar quais são os maiores esforços que ocorrem na estrutura e dimensioná-la para que resista a essas solicitações, tá? Então, nós já aprendemos, né, a calcular esses diagramas, né? Agora a gente precisa verificar como que a gente vai calcular relativo aos esforços que a gente fala que são esforços que se movimentam, tá? Então, no caso das cargas móveis, no entanto, a intensidade dos esforços varia conforme a posição da carga, o que torna inviável, ó lá, o método de determinação dos maiores esforços solicitantes por meio do traçado dos diagramas. Então, mesmo nós sabendo que essa carga móvel, né, ela tem uma carga alta em um certo ponto da estrutura, aquele ponto que aquela estrutura, aquele carro, aquele caminhão está passando na estrutura, nem sempre vai ser o mesmo comportamento ao longo da estrutura. Eu vou mostrar para vocês isso com imagens, né, como que funciona. Então, por isso que a gente estuda, né, as cargas móveis e essa linha de interferência que vai ocorrer aí durante o esforço que essa peça está sendo submetida, tá? Então, olha lá, torna-se inviável o método de determinação dos esforços solicitantes por meio do traçado dos diagramas, né? Pois isso incluiria o traçado de um diagrama para cada posição da carga móvel, né? Então, o que ele está falando? Se a carga móvel se movimenta ao longo de uma estrutura, imagine a gente traçar, né, para cada ponto, para cada metro que aquela carga está se movimentando, um traçado distinto, um diagrama distinto para cada metro que aquela carga anda na ponte. Então, ficaria inviável, né? Portanto, para estruturas submetidas a cargas móveis, utiliza-se o método para determinar a posição mais desfavorável da carga, né, e os valores extremos, máximos e mínimos dos esforços solicitantes, que inclui traçado das linhas de influência. Tá? Então, por meio de um cálculo, né, que vocês vão verificar que é bem próximo do PTV que a gente já viu anteriormente, né, a gente vai conseguir traçar uma linha de influência onde qual ponto que aquela carga vai passar que vai gerar um mínimo e um máximo esforço para a gente, tanto de cortante quanto de momento. Tá? Então, para isso que vai ser importante a aula de hoje. Tá bem? Então, quais são os passos e o que a gente já estudou e que a gente já verificou, né? Então, olha lá. Desenhar uma viga utilizando F2. A viga que a gente desenhou aqui embaixo é uma viga numa situação tradicional de 5 metros, né, com esforço aí simples de 100 kN por metro, uma carga distribuída ao longo desses seus 5 metros. Vocês podem verificar aí que a gente está tratando primeiro com uma viga isostática, né? Então, o grau de perasticidade dela é igual a 0, né? Então, a gente consegue verificar de que forma? Né? Pelos apoios, né? Então, nós temos um apoio fixo e um apoio móvel. Apoio fixo tira dois movimentos e o apoio móvel retira apenas um. Né? Então, totalizando 3, nós temos 3 equações da estática, né? O grau de perasticidade, então, dessa estrutura é igual a 0. Então, é uma estrutura isostática. Tá? Então, olha lá, a gente vai desenhar uma carga distribuída, né, que é o peso próprio da estrutura ou de qualquer outra carga estática. Lembrando, né,
que essa carga que a gente está distribuindo não necessariamente é só o peso próprio que nós podemos colocar aqui, tá? Isso aqui é uma simplificação para vocês entenderem o que a gente está tratando até agora, né? Então essa carga aqui, ó, não varia ao longo da sua vida útil, tá? E nem sempre é esse o modelo que iremos ter em todo tipo de estrutura. Então, basicamente, o que a gente estudou até agora, né, foi esse tipo de estrutura. Porém, né, na vida de engenheiro, né, alguns vão trabalhar com obras de grande porte e vão ter a possibilidade de trabalhar, né, com cargas móveis, né? Então, a gente precisa ter noção e entender como que funciona esse tipo de carga, né? Como que ela trabalha ao longo da nossa estrutura, tá? Então, esta viga tem momentos ou esforços solicitantes, né, que podem ser definidos em cada ponto da estrutura. Então, ela tem 5 metros, né, ao longo da sua estrutura, cada ponto desse aqui da estrutura, ela tem o quê? Um esforço cortante e um momento fletor, referente para cada ponto dessa estrutura, né? Isso para uma carga fixa, é simples a gente conseguir definir, né? Então, olha só que interessante, desenhada lá no F2, né? Então, nós temos a cortante, né, 2,5 positivo para um lado e 2,5 negativo para o outro, né? Então, uma carga de 1 kN por metro distribuída em 5 metros, nós temos um VA e um VB aqui, correto? Esse VA e VB geram um esforço cortante. Já o momento máximo que nós temos aqui, que é L ao quadrado sobre 8, né? Que gera lá 3,1 kN por metro. Então, para a gente é bem simples entender, né, que uma carga fixa ao longo dessa estrutura, uma carga que não se movimenta, né, a gente consegue gerar gráficos, né, de momento e de cortante muito mais fácil para a gente poder interpretar, né? Porém, não é sempre assim que ocorre. Então, é essa a ideia aqui do visual para vocês entenderem. Tá? Então nós temos uma viga simples, né, com um diagrama de cortante e um diagrama de momento fletor que vocês já estão bem acostumados aí a verificar ao longo do curso, né? Porém, né, a gente vai supor, né, nessa mesma viga de 5 metros, né, de vez nós temos, né, somente essa carga distribuída, vamos supor que a gente está, que uma pessoa está atravessando esse vão. Né? Uma pessoa está indo aqui do ponto A até o ponto B, né, e ela pesa em torno de 100 quilos, e ela está atravessando essa viga. Né? Então ela sai aqui do ponto A, ela vai até o ponto B, depois ela vai até o ponto C, depois ela vai até o ponto D, depois ela vai até o ponto E, e assim chega ao final da viga. Né? Então a pessoa está simbolizada com essa carguinha azul, né? E ela está caminhando ao longo dessa estrutura. Né? E o caminho que ela percorre faz com que a estrutura se comporte de forma diferente ao longo desse trajeto. Né? Vocês concordam comigo que se essa carga móvel, né, de uma pessoa de 100 quilos está andando, essa peça vai se deformar de uma forma diferente? O que vocês acham, pessoal? Eu sei que a maioria aí não gosta de participar, mas sim, né? Com certeza. Então, se a pessoa está andando aqui ao longo da estrutura, se a gente for tirar gráficos de cortante, gráficos de momento aqui dessa pessoa andando ao longo da estrutura, essa estrutura vai ter um comportamento diferente aqui, ó, na primeira, segunda, terceira e quarta opção. Né? Sempre vai ter um gráfico distinto ou um diagrama distinto para cada ponto que essa pessoa está. Tá, beleza, nós estamos levando em consideração aí que uma pessoa de 100 quilos está atravessando, é quase um valor irrisório. Mas se a gente começar a tratar esse valor, né, como se fosse um valor de um trem passando sobre uma ferrovia, ou um valor de um carro passando sobre um viaduto, né, vocês começam a interpretar que existe uma carga móvel se movimentando com um valor maior, e aí sim a gente vai ter um problema nessa viga com uma carga andando em cima dessa viga. Então, por isso que nós temos, ou dessa estrutura, né, que a gente está comentando, então por isso que nós temos que estudar as linhas de influência, tá? Então, o caminho que ela percorre faz com que a estrutura se comporte de forma diferente ao longo desse trajeto. Então, gera o quê? Esforços solicitantes diferentes em cada ponto da estrutura. Então, nós temos diagramas distintos, tanto para momento fletor e tanto para cortante. Então, olha só que interessante. Aqui eu trouxe para vocês o diagrama, né, dessa pessoa caminhando aqui, ó, de 1 metro em 1 metro. Né? Então, ela tem 100 quilos. Ela caminhou o primeiro metro, caminhou o segundo metro, caminhou o terceiro metro, caminhou o quarto metro. E aí a gente traçou aqui
pelo F2, de uma forma mais simplista para vocês poderem enxergar, essa pessoa caminhando esse 1 metro e 1 metro, né? E a gente consegue, desta forma, verificar como que fica o nosso diagrama de cortante. Então, para exemplificar para vocês, a melhor forma é trazer imagens, né? Então, tudo aquilo que a gente falou até agora está descrito aqui nessa imagem, né? Então, ó, dependendo do local que a pessoa está, ela gera um esforço cortante diferente ao longo da estrutura. Então, nesse primeiro ponto aqui, o ponto A, ela gerou aqui um esforço cortante de 0,8 kN positivo e menos 0,2 negativo. Já quando ela andou mais um espaço, mais 1 metro aqui no ponto B, ela já não gerou mais os mesmos 0,8 e 0,2. Ela já virou 0,6 e 0,4. Né? E assim por diante até o longo da finalização da pessoa que está andando nessa estrutura. Né? Então, por uma carga simplista desse tamanho, às vezes esse valor aqui é irrisório para a gente. Mas, para a gente poder ter noção do que está acontecendo na estrutura, mais para frente a gente vai levar esse caso por uma carga maior, né? Para a gente poder ver o que está acontecendo, qual a linha de influência que está gerando nessa estrutura. Tá? Então, no início da travessia, né, temos um esforço cortante 0,8 e menos 0,2 kN. Né? Já no final do mesmo ponto, temos 0,2. Então, vocês percebem que no começo da estrutura nós temos um ponto máximo e um ponto mínimo, né, de cortante aqui relativo a esse primeiro ponto. Né? E aqui no final, a mesma situação. E assim que a pessoa vai andando ao longo dessa estrutura, ou essa carga móvel vai andando ao longo da estrutura, esse gráfico de cortante tem uma relação distinta do que está acontecendo ao longo do tempo. Então, ela nunca vai se comportar da mesma forma. Tá? Então, dependendo do local, né, na mesma seção iremos ter esforços diferentes. Tá? Isso acontece tanto para cortante, tanto para o momento fletor. Então, isso ocorre da mesma forma com o gráfico de momento. Então, olha lá, no primeiro metro, né, ela gerou 0,8 kN por metro de momento. Quando ela caminhou mais 1 metro, lá embaixo, ela não gerou mais nesse mesmo ponto 0,8, ela gerou 0,6. Né? Depois que ela andou mais 1 metro, ela não gerou mais 0,8, ela gerou 0,4. Quando ela chegou no final da estrutura, 0,2. Então, vocês estão entendendo o movimento que essa carga móvel está fazendo ao longo da estrutura? Né? Então, por gráficos, a gente consegue analisar, né, como que é o desempenho, né, dessa estrutura de uma forma mais simplista. Mas vocês já começaram a imaginar, se a gente começa a pegar uma estrutura muito maior que isso, né? Então vamos finalizar aqui, ó. Então, só para vocês fazerem uma comparação, né, do momento fletor. Esse gráfico aqui de cima, né, é o momento fletor de uma carga estática, né, dentro em uma estrutura, né, já posicionada, e aí nós temos um momento já pré-definido, numa carga fixada. Né? Você verifica que o momento não se comporta igual a carga móvel. Né? Mas a gente vai começar a entender aqui. Né? Fazendo uma comparação com a viga de cima submetida ao carregamento estático, sempre teremos o mesmo esforço. Então é claro para vocês, pessoal, que quando a gente tem, né, uma carga que a gente fala que é uma carga estática, né, uma carga fixa, a gente tem o mesmo gráfico de momento, esse gráfico não muda naquele ponto, né, ele não vai variar, porque a carga não está se movimentando. Né? Para a carga permanente, teremos um momento de 2 kN. Então, o que a gente fez aqui, pessoal? A gente pegou esse primeiro metro aqui da estrutura de cima, né, com a carga fixada, e o primeiro metro da estrutura, né, que está recebendo uma carga móvel, né, que ela está se movimentando. Então, vamos analisar, né, o que está acontecendo. Está acontecendo o quê? Que nesse ponto aqui, né, numa carga fixa, nós temos um momento de 2 kN. Já para a carga móvel, naquele mesmo ponto, ela não tem só 2 kN, né? Ela vai variando de 0,8, 0,6, 0,4 até 0,2. Né? Então, essa carga móvel ela gera uma linha de influência nessa estrutura de movimento aqui. Né? Então, se a gente tem uma carga móvel sobre essa viga, dependendo do ponto que a carga vai estar, ela pode gerar um momento maior ou um momento menor. Tá? Já na carga móvel, no mesmo ponto, teremos 0,8, 0,6, 0,4 e 0,2 kN por metro. Percebe-se, então, a variação de esforços na seção marcada seria de 0,8. Né? Então, é importante entender essa diferenciação. Né? Então, podemos dizer que
que temos então uma carga móvel na estrutura, né? E esse tipo de carregamento ocorre normalmente em pontes, passarelas e aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? E a gente está falando aqui, pessoal, de uma análise muito simplista, né? A gente está tratando aqui uma análise de uma viga de 5 metros. E a gente está analisando aqui, se a gente for ver o que eu fiz no F-Tool, né, uma viga sendo analisada de metro em metro, né? Então, uma viga simples de 5 metros, né, com uma pessoa caminhando aí com aproximadamente 100 quilos e ela andando aqui na estrutura de 1 metro e 1 metro a gente analisando, né? Para uma estrutura pequena, fica fácil para a gente poder entender e desenhar isso, né? Mas imagina só, olha quantas estruturas eu tive que desenhar para poder fazer essa análise, né? No mínimo 5. No mínimo 5 análises eu tive que fazer para poder gerar esse perfil. Por sinal, né, elas estão até aqui desenhadas, né? Ó. Então, para vigas de pequeno porte, né, a gente fala assim que é muito mais fácil começar a fazer essa interpretação e é bom para vocês poderem entender o que seria uma carga móvel, o que seria uma linha de influência. Tá? Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês isso daí. Tá? Então, e se imaginarmos agora, né, de vez em a gente tratar de uma forma simplista, a gente começar a entender algum tipo de viaduto, alguma viga mais complexa. Então, imagina uma estrutura de 15 metros, né? E se de vez analisarmos de 1 em 1 metro, a gente está querendo analisar de 50 em 50 centímetros. Imagina quantas análises a gente iria ter, né? Quantos pontos, pessoal, a gente teria que fazer durante essa viga de 50 metros, né? Para fazer uma subdivisão a cada 50 centímetros, né? Ficaria inviável essa análise toda que a gente fez para uma viga de comprimento maior. Tá? Então, por isso que a gente começa a entrar, né, em um assunto relativo à linha de influência. Né? Como que a gente vai chegar nesses valores ou na interpretação desse gráfico, gerando uma linha de influência. Tá? E a gente vai começar a entender agora, depois que a gente entender o que é uma carga móvel, o que é uma linha de influência. Tá bem? Então, Guilherme, Oi? uma pergunta. Eu estava lendo o livro, né, no final de semana, e, tipo assim, essa linha de influência é a linha que corta a alma da viga, é isso? Quer dizer isso? Não necessariamente cortar a alma. O que eles falam como cortar a alma da viga? Né? A linha de influência, ela diz respeito a tudo aquilo de tensão que está passando que está passando na viga durante o seu uso, né? Aquilo que está ocorrendo de esforços na viga ou naqueles pontos relativo ao seu uso. Tá? Então, o que seria essa linha de alma? Sim, tem relação com a vida da viga. Né? Por que tem relação com a viga? Por isso que os caras tratam dessa forma, né? Com essa nomenclatura. É só para você entender a nomenclatura, né? Por que entra com esse a linha da vida da viga, ou linha de alma da viga, né? O que seria essa linha de influência? Se você começa a entender que tudo aquilo que está passando nessa viga tem relação com os esforços que está acontecendo naquela viga, se você perde, né, ou se você não analisa esse esforço corretamente, você acaba fazendo uma viga ter uma vida útil muito menor do que ela deveria ter. Ou até mesmo ela poderia entrar no estado limite de serviço ou no estado limite útil. Tá? Então, ela é tratada dessa forma, mas eu quero que vocês entendam o porquê que ela é tratada dessa forma. Tá? Porque ela realmente diz respeito a tudo aquilo que está acontecendo ao longo da vida, tratando-se de uma carga móvel. Então, linha de influência, pessoal, só serve para cargas móveis. Tá? Todas as vigas, elas têm uma linha de influência, mas a linha de influência de uma carga que já é pré-definida ou já é fixada, a linha dessa estrutura vocês já analisam, é mais simplista. Tá? Porque ela é linear ao longo da estrutura, ela não tem essa movimentação. Tá? Já com uma carga móvel, um caminhão passando sobre uma viga, o tempo inteiro está gerando esforços e essa linha de influência está trabalhando ao longo do caminho dessa viga. Tá? Então, por isso que a gente trata dessa forma. Mas lembre-se do contexto para chegar no que é linha de influência, ou o que é a linha alma da viga. Tá bem? Beleza, professor. Beleza? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, pessoal, em carga móvel? Quer fazer alguma pergunta? Tá claro para todo mundo aí, pessoal? Importante ter esse feedback de vocês, hein? Ó, começou a lotar a sala aqui, não sei se o pessoal pegou toda a disciplina, mas a gente já está em 56 minutos
50 minutos mais ou menos de gravação. Tá? Então já teve 12 slides aí de cargas móveis. Tá? Eu acho que está bem descrito aqui até o slide 12 o que diz respeito à linha de influência e cargas móveis. Né? Então a gente falou agora, principalmente, sobre ambos, né? Mais de cargas móveis, o que seria essa linha de influência. Tá? Então, finalizamos aqui. Então, para a gente, pessoal, é muito importante entender como que funciona, né, essa análise técnica. Então, quero que vocês entendam que uma carga fixa, que é esse gráfico aqui de cima, né, ele vai ser tratado de uma forma diferente se essa carga for andando ao longo da estrutura. Lembrando que eu coloquei aqui, pessoal, uma carga também muito simples de ser analisada, né, uma carga pontual. Né? Mas será que se um caminhão passando aqui em cima da viga, essa carga vai ser pontual? O que vocês acham, pessoal? Alguém tem um... Sim. Se Por você... quê? Porque ela vai estar fazendo um esforço num determinado... Eu acho que sim, porque assim, vai funcionar como uma força naquele momento, naquele exato momento. Naquele momento. Força naquele exato ponto. Perfeito. Então para mim é uma carga, como se fosse uma carga fixa, por um tempo curto, mas sim. Que mais aí? Quem mais quer falar aí, pessoal? Mais alguém acha diferente? Eu acho que não, professor. Você acha que o quê, Matheus? Acho que ela é distribuída. Uhum. Então vamos lá, vamos pegar a análise dos dois, né? Muito boa análise. Quem que fez a primeira análise? Foi o Lucas? Ou foi o Cristiano? Não me recordo a voz. Fui eu, professor Lucas. Foi o Lucas, né? Porque às vezes pela voz eu tô lembrando vocês. Mas vamos lá. Vamos pegar as duas análises, tanto do Matheus quanto do Lucas, né? O Lucas falou que seria uma pontual. Se a gente for pensar em relação a um caminhão passando por cima, ou um carro passando por cima, né, realmente nós temos esforços pontuais. Da onde vêm esses esforços pontuais? Né, eles vêm dos apoios que são os pneus do carro. Tá bem? Então sim, nós temos esforços pontuais. Se aquele caminhão está parado naquele ponto, o que está recebendo de esforço pontual é exatamente o ponto que tá da carga em si do caminhão. Né? Porém, na hora que esse caminhão começa a andar, esse esforço gera um esforço com carga distribuída. Tá? Então nós temos ambos os esforços num caminhão aí, ou num carro passando numa rodovia. Tá? E a gente chama isso de trem tipo. Tá? Na NBR, que a gente vai ver mais para frente, tá? Que vocês vão baixar e vão dar uma estudada, ela traça alguns tipos de veículos e alguns tipos de cargas, né, móveis já pré-definidas, tá bom? Mas aí, pessoal, junto com o estudo de tráfego e o estudo das estradas e rodovias, vai chegar para vocês qual tipo de veículo que vai trafegar naquele local. E é com esses dados que vocês vão colher que vocês vão começar a escolher as cargas móveis que vão adentrar ou que vão ser solicitadas naquela estrutura. Professor, tá? Oi? Para mim ficou claro que pontual ela seria com o caminhão parado. Agora andando, para mim seria distribuído, entendeu? Sim, andando é distribuída, perfeito. Alô? Exatamente isso. Beleza. Exatamente isso. Tá? Então nós temos os dois tipos de cargas nesse caminhão aí, tá? Ou nesse objeto que se movimenta ao longo dessa estrutura. Tá bom? Por que a gente fala objeto? Porque a gente poderia estar tratando aqui, pessoal, de uma ponte rolante. Tá? Que aí é outro método de cálculo também que a gente tem, que são cargas móveis que se movimentam e tem linhas de influência que são geradas ao longo dessa estrutura, dependendo do tipo de carga que se é P. Tá? Então, essa NBR que a gente vai ver mais para frente, que diz respeito às cargas móveis, elas já têm pré-definidos alguns tipos de veículos. Tá? Então, por isso que as montadoras não podem sair por aí fabricando veículos distintas de alguns tipos. Existem algumas normativas que falam, né, de pesos de veículos, pesos de carcaça, quanto que a rodovia vai suportar, que senão não adianta ela fazer um veículo, né, que as pistas não suportem. Tá bem? Então, tudo isso diz respeito aos estudos de tráfego do local. Tá bom? Então, estradas e rodovias, eu não sei se vocês já tiveram,
né? E nos estudos de tráfego daquela região, vocês começam a entender um pouquinho mais de cargas, né, que estão até mesmo em ferrovias, que eu também não sei se vocês já tiveram, vocês vão entender um pouquinho mais de cargas móveis, tá? Daquele tipo de estrutura. Para a gente aqui, pessoal, a gente só está pegando, interpretando o que é uma carga móvel, tá? Eu não posso fazer uma correlação maior do que isso. A gente vai fazer um pouquinho mais para frente na resolução de exercício, né? Colocando um veículo em cima de uma ponte, calculando a linha de influência daquilo lá. Mas não dá para ficar puxando muito em relação às estradas e aeroportos, não sei como que é a disciplina, estradas e ferrovias, ou etc. Tá? Então acho que é aqui que a gente parou. Então, por esse motivo, né, utilizamos para analisar esses casos a linha de influência. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente falou até agora, né, para um caso mais complexo de vigas maiores, a gente precisa usar a linha de influência, né? Então, um gráfico que descreve, né, a variação de um determinado esforço ao longo de uma estrutura. Tá? A gente pode utilizar esse gráfico para a gente poder calcular momento fletor, cortante, reações de apoio, ou até mesmo deslocamento. Tá? O livro e o que a gente vai focar é mais voltado ao momento fletor e a cortante, que é aquilo que interessa bastante para a gente. O deslocamento interessa? Interessa para a gente também, pessoal. Mas o livro não vai tão além. Tá? Então a gente precisa focar um pouquinho para a gente poder finalizar a didática do que a gente está tendo, tá? Então por esse motivo a gente vai usar as linhas de influência, tá bom? Para termos isso, né, aplicamos uma carga concentrada, vertical para baixo, com valor unitário. Vocês lembram lá em PTV que a gente utilizou muito esse valor unitário? Né? Não só para PTV, mas métodos das forças, métodos dos deslocamentos, PTV. E tudo que a gente fez até agora, a gente fez utilizando uma força no valor unitário, igual a 1. Né? Então a gente vai passear com essa carga ao longo da estrutura. Então tudo que a gente viu até agora era aquele ponto fixado num ponto da estrutura. Agora não, pessoal. Agora a gente vai caminhar com ele ao longo da estrutura, em função de uma distância. Qual a distância? O tamanho completo da viga? Sim, no final vocês vão interpretar que sim, até o final do comprimento a gente vai conseguir ter. Só que a distância que a gente vai denominar vai ser uma distância x. Então vai ser uma função, a gente vai gerar uma equação, né, em função de x, né, que é uma função relativa à distância que a gente está percorrendo. Né? Então essa equação vai gerar um gráfico, né, que a gente pode chamar de linha de influência. Olha só que interessante. Né? E depois de calcular, né, e fazer essa situação com essa força unitária, a gente vai trazer essa força unitária, essa linha de influência, para o que a gente tem real. Né? Então a gente vai primeiro fazer um virtual, né, algo virtual com essa linha de influência, traçar essas funções, e posteriormente a gente vai analisar a situação desejada. Tá? Então são duas etapas. Eu creio que hoje, até o final da aula, a gente verá apenas a primeira etapa. Tá? E posteriormente, na aula que vem, a gente vai finalizar o exercício. Tá? Tanto para cortante quanto para momento. Então, a aula de hoje finaliza na primeira parte dessa, que a gente fala aqui, que a gente vai criar a equação. Tá? A gente vai fazer a primeira equação. Tá bom? Então, essa equação vai gerar um gráfico que a gente pode chamar de linha de influência. Então, podemos fazer isso para qualquer tipo de situação que se deseja analisar. No caso que a gente está querendo analisar, momento fletor e cortante. Tá bom, da viga? E olha só que interessante, o F-Tool gera as linhas de influência para serem analisadas. O que é essa informação que o F-Tool gera para vocês? Pessoal, importantíssimo, tudo aquilo que vocês estão calculando até agora, tanto com PTV, método de deslocamento, método das forças, agora a linha de influência, o F-Tool é um programinha show de bola, né, gratuito, que ele também gera as linhas de influência. Né? Então, de que forma? Né, olha só que interessante, pessoal, nós temos aqui o F-Tool, né, com as cargas desenhadas, e aí a gente consegue aqui, né, depois de salvar, né, a gente fez as cargas, eu salvei, coloquei o tipo de material, o tipo da seção, indiquei as cargas, né, salvei, né, coloquei as reações e valores, e a gente consegue analisar a viga, né. Então a gente tem aqui o primeiro, valores de reações, né, o primeiro aqui, ó, né, ou forças axiais. No segundo a gente tem as cortantes, ou shear force, né, que a gente tinha visto aqui no livro, no PDF. Depois a gente tem o momento, né? Então, um momento específico para isso daqui. E depois, ainda, deformação.
Então, olha lá como que a viga se deforma com uma pessoa passando em cima, né? E com um peso fixo lá e tudo mais. Né? Porém, tem um negocinho aqui legal, né? Que a gente pode clicar, né? Que do lado aqui de diagramas e resultados, né? Os resultados dos diagramas, né? Que são os diagramas de cortante, de momento que nós temos e de deformação. Nós temos do lado aqui um negocinho legal, ó. Linha de influência, resultados das linhas de influência. Então, na hora que eu clico nesse resultado aqui, né, ele transforma minha viga, tira as cargas da minha viga, né? E se eu entro aqui e clico na cortante, né, ou shear force, né, ele fala aqui, ó, indique um membro, uma seção, né, para você verificar no display, né, a linha de influência relativa à cortante, ou shear force. Ele vai falar assim, ó, seleciona aí, meu, eu vou selecionar. Então, na hora que eu seleciono um ponto da viga, né? Vou selecionar o primeiro metro aqui da viga, né? Então, essa viga que tem, né, uma carga fixa, né, na estrutura, que ela não se movimenta, né? Ela tem uma linha de influência nesse primeiro metro. Qual que é o valor da linha de influência para cortante? Né? Então, o shear force que a gente está vendo aqui, para cortante é menos 0,20 kN e 0,79, né? Então, olha só que interessante. Se eu pego ponto 2024 mais ponto 7976, deixa eu ver quanto vai. Se você soma esses valores, né? Se você somar esses valores menos 0,2024 mais 79, então 20 para cima e 79 para baixo, esse valor aqui, pessoal, sempre vai dar 1. O valor de 1. E esse valor de 1, pessoal, diz respeito àquilo que a gente está tratando aqui, ó, né? A uma força vertical para baixo com valor unitário. Olha só que legal. Então, ele aplica para a gente, pessoal, essa força unitária no valor de 1 e a gente consegue gerar uma linha de influência. Então, o que é a linha de influência, pessoal? Nada mais é do que essa força unitária aplicada para baixo, né, que diz respeito, ao contrário das reações de apoio, né, para a gente poder verificar a linha de influência. Então, se eu for clicando ao longo da estrutura, olha só que legal. Isso aqui é a linha de influência da minha viga com uma carga fixa, né? Então, sempre dando o valor de 1. Isso daqui, pessoal, a gente está falando ainda com uma carga fixa, tá? Então, linha de influência com uma carga fixa é mais simples. Tá vendo como fica o gráfico? Né? Ele tem uma posição sempre igual. Aqui a gente não vai conseguir fazer até a linha de influência, porque a gente tem uma carga de 1 e vai conseguir fazer a mesma coisa, ó, ao longo dela. Porém, ainda assim, pessoal, não é uma carga móvel, né? Se você verificar aqui no começo da nossa... Eita, aqui. Né? Todas as cargas que eu coloquei aqui no desenho para vocês são cargas o quê? Fixadas. Né? Eu teria que indicar aqui no F2, né, uma carga o quê? Uma carga móvel, uma carga que se movimente. Tá? E para isso, pessoal, eu preciso estudar um pouquinho mais o F2 para ver se ele consegue colocar essa carga móvel ao longo da estrutura para a gente poder analisar. Eu não me recordo se a gente consegue fazer isso. Tá? Eu creio que dê. Tá? Mas ele te dá o quê? Te dá esse gráfico. Você clica aqui do lado, linhas de influência, né? Você vai clicando ao longo da estrutura, né, para cortantes, e valores de momento. Tá? Valor de momento de linha de influência. Tá? Então, o próprio F2 te calcula, né, ou calcula para ti o que você precisa fazer. Tá bem? Então, olha lá. O F2 gera as linhas de influência para serem analisadas. Tá? Lembrem-se que nesse primeiro caso, a gente está fazendo só para força fixada, né? Apenas essa força de 1 kN, né? Então, ainda é o simples, né? A gente não fez nenhum exercício ainda para vocês entenderem como usar o F2, tá? Então, a norma fala aqui, que fala, né, sobre carregamentos móveis aí para vocês, é 7.188 ou 7188, eu esqueci de colocar aqui, é de 2013. Deixa eu salvar aqui, depois eu vou mandar para vocês. Então, você pega lá 7188 de 2013, ela vai falar sobre cargas móveis em pontos em passarelas. Tá? Então é essa norma que tem que ser levada em consideração na hora de gerar as estruturas e definir as cargas. Tá? Junto com... Alguém quer falar? Então 7.188 de 2013 é essa norma aí que vai auxiliar a gente para poder
considerar cargas nas estruturas. Acho que a gente falou um pouquinho da 6120, falamos da de vento, distribuição de carga, agora tentar falar das cargas móveis, 7188. Então tem bastante norma aí que a gente já passou durante esse ciclo, fora as de concreto, né, que são ainda mais normas ainda, né? Tá bem? Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Nada? Então, toca o barco. Uma linha de influência representa a variação de um determinado efeito elástico, por exemplo, uma reação de apoio, um esforço cortante e um momento fletor, aquilo que a gente comentou até agora, né? Pode gerar, né? Essa linha de influência, a gente pode determinar vários efeitos, né? Em uma seção específica da estrutura, à medida que uma carga concentrada unitária percorre, né? Então, o que ele está falando que é a linha de influência? Aquilo que a gente comentou, essa força unitária está percorrendo a estrutura, né? E a gente consegue definir por isso, né, os valores de momento, de cortante, ou até mesmo de uma reação de apoio, tá? Para exemplificar, considere a linha de influência LI de momento fletor em uma seção S de uma viga, representada nessa seção 3.3. Então, olha lá. Considere a linha de influência de momento fletor em uma seção S, né? Então, nesse ponto S aqui que ele está falando, né? Representar na figura 3.3. Quando a carga unitária P igual a 1, né? Então lembra que a gente falou que uma força unitária, P igual a 1, estiver localizada no ponto A. Então ele está definindo lá, ó. Então, definiu para a gente o ponto que ele quer descobrir, né? E onde que ele aplicou a carga. Quando a carga unitária P estiver localizada no ponto A, a uma distância X da extremidade do lado esquerdo da viga, né? O momento fletor na seção S será dado pela ordenada da linha de influência no ponto A, ou seja, né? O momento em S vai ser igual a menos A, tá? Isso daqui, pessoal, é o que o livro traz pra gente, pra vocês entenderem o que é linha de influência, só pra vocês terem ideia, tá? Isso aqui é continuidade lá do exercício. Então, linha de influência de momento fletor na seção S de uma viga. O que ele tá falando aqui, pessoal? Que a força que você está aplicando aqui nesse ponto A, né, a uma distância X do ponto da base, vai gerar um momento aqui A negativo, né? Ele tá o quê? Ele está fazendo com que a estrutura gere um momento negativo aqui nessa parte ou nessa seção que nós temos aqui entre o ponto S e o ponto A, né? Ou entre esses dois apoios móveis aqui, tá bem? Então ele já tirou o resultado aqui, ele só está explicando o que é, né, tudo aquilo que a gente falou, né? Então como a gente vai determinar uma reação de apoio para as vigas, né? Então para determinar as reações de apoio de uma viga isostática submetida a uma carga móvel, então olha lá, ó, viga isostática, né, submetida a uma carga móvel, devemos primeiramente traçar as linhas de influência dessas reações de apoio, né? Para tanto, iremos aplicar uma carga unitária em uma posição variável, né, e determinar os valores das reações de um apoio em função dessa posição X, utilizando as equações de equilíbrio estático, né? Assim, para a viga isostática com balanços da figura 3.4 que a gente vai ver mais para frente, submetida a uma carga unitária P igual a 1. Então, olha lá. Viga isostática, né? Então tem uma viga isostática com linha de influência AY e BY, né? Que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma viga isostática com um apoio fixo, um apoio móvel, né? Essa viga aqui é uma viga que tem dois balanços, né? Um balanço relativo ao ponto A e um balanço relativo ao ponto B, tá? Então, olha só. Qual análise que a gente está fazendo, pessoal? A gente está fazendo análise do trecho A até o trecho B. O livro não fala isso pra gente, ou ele fala de uma forma menos simplista, tá? Então, sempre quando a gente for fazer análise entre os trechos, né, a distância em relação, né, a X sempre vai ser o quê? Dentro dos trechos. Então, essa ação, esse esforço P igual a 1, né, que a gente está adicionando aqui, ele sempre vai estar entre os trechos que a gente precisa determinar. Tá? No caso, a gente está fazendo a análise do trecho AB. Então, a carga pontual sempre vai ser inserida entre os trechos, né? Então, aqui estamos analisando apenas o esforço cortante, né? Então, o livro começa do cortante, que é o mais simples, que é o que a gente vai fazer agora. Então, nós temos uma viga de tamanho A, L e B, né? Poderia ser 2, 5 e 2, indiferente, né? Ele está dando teoria aqui para a gente poder entender como que funciona, né? Então temos as reações de apoio a seguir, né? Notando que as reações de apoio horizontal no apoio A sempre será nula, né? Uma vez que não existe nenhuma carga horizontal. Então,
claro, né? Não tem nenhuma carga horizontal sendo aplicada, a não ser a carga P igual a 1 em cima dessa viga. Né? Para o equilíbrio dos momentos, foi adotada uma convenção de momento anti-horário positivo. Então, o que ele está definindo aqui, pessoal? Ele está definindo a carga vertical AY e a carga vertical PY, né? Que é as duas que ele precisa determinar. Como que ele faz essa análise de carga, pessoal? Ele vai fazer a somatória dos momentos primeiro. Então, a somatória dos momentos é igual a zero. Então, ele vai lá, ele fez a convenção, né? Que tudo que roda horário, anti-horário é positivo e tudo que roda horário é negativo, né? Então, tudo que está rodando em torno do ponto B. O que está rodando em torno do ponto B, pessoal? Roda o AY, né? Se está rodando no sentido horário, né? Vai ser o quê? Horário negativo, né? Então, AY negativo multiplicado por L, né? O que é o L aqui, pessoal? A distância entre os pontos. Mais 1, né? 1 aqui. 1 menos o quê? 1 vezes L menos X, né? Que se a gente tem a distância de X aqui, o que sobra para girar em torno do eixo B aqui é o L menos o X. Então, qual que é o valor de AY? AY vai ser igual a L menos X dividido por L. Tá? Isso aqui, pessoal, existem várias maneiras de vocês solucionarem esse problema. Muitas das vezes a gente vai ter que fazer esse cálculo simplista. Tá? Então, tudo aquilo de isostática que vocês viram, a gente vai usar bastante agora, tá? Então, forcem aí a cabeça em relação à somatória das forças verticais, horizontais e somatória dos momentos. Então, aqui eu acho que ficou claro para todos, né? Então, o AY vai ser igual ao quê? L menos X dividido por L. E o BY, qual que é o valor de BY? Então, o valor de BY, a gente vai fazer, já que a gente já achou a somatória dos momentos, a gente precisa apenas de mais uma equação, né? Que a gente tem duas incógnitas. Né? Então, a somatória das forças em Y vai ser igual, né? Tudo que está para cima, né? AY está para cima, BY está para cima, e a única ação que está para baixo, né? É a ação da força unitária que a gente tem, né? Então, tudo isso daqui vai ser igual a zero. Então, AY positivo, BY reação para cima, BY reação para cima e 1 negativo para baixo. Pessoal, só um segundo. O celular que está tocando, deixa eu só colocar ele no modo... Pronto, pessoal, voltei. Tá? Então, para a somatória das forças em Y, nós temos as forças AY, BY positivo e 1, que é a força... Oi? Esse momento em B aqui, se o AY tá rodando para cima, não seria sentido horário, então? Nesse momento em B? Somatória dos momentos em B, tudo que está girando em torno de B, certo? Olha aqui meu mouse. Uhum. Certo? Então, o AY tá para cima? Tá para cima, que não é uma reação de apoio? Uhum. Né? Se ela é uma reação de apoio, a gente está multiplicando a reação de apoio por L, né? Que é a distância que nós temos aqui. Entendi. Ela gira de que forma aqui? Nesse sentido aqui, ó. Sentido horário. Então, por convenção, ele fala que anti-horário é positivo. No caso, é horário, então a gente está girando negativamente. Tá bem? Ah, tá. Não, eu que entendi. Eu que pensei errado aqui, professor. Obrigado. Beleza, então. Acha que é isso. Tá? Então, nós temos a somatória das forças em Y igual a zero, né? Então, a gente vai ter o quê? A Y a gente vai transferir do que a gente achou no momento, né, para cá, mais o BY menos 1, né? Então, a gente está calculando aí o BY. BY, então, vai ser igual a 1 menos o AY, né? Tira aqui o MMC do L, né? Vai ser igual a L, divide e multiplica, né? Vai ficar L menos, entre parênteses, L menos X, fecha parênteses, dividido por L. Né? Se a gente multiplica aqui o sinal, né? Menos com menos aqui, menos com menos dá mais, né? Vai ficar L menos L mais X. Cancela os L's, fica X sobre L. Tá? Então, a gente tem o valor de AY e o valor de FY. Tá bem? A gente fez aqui, pessoal. Primeira coisa que ele pediu lá. Determinar as reações de apoio. Sempre, pessoal, que a gente for fazer gráfico de cortante ou de momento, nós vamos ter que definir as reações de apoio em relação a essa carga unitária. Tá? Essa carga unitária que a gente colocou. Tá bem? Então, ele está simplificando aqui com letras.
né? Mas logo a gente vai ter esses valores aqui em relação somente a x. Né? A única variável que a gente vai ter vai ser o x. O restante vão ser valores que a gente já vai conhecer, né? O valor de A a gente vai conhecer, que é o valor da viga, o balanço, o valor da viga e o valor do outro balanço. Tudo bem? Então, temos as reações de apoio a seguir, notando que a reação de apoio horizontal, a gente já falou sobre isso aqui, né? Então, vamos para frente. Só um segundo. Então, olha, vigas isostáticas e linhas de influência, tá? Então, continuando. As relações AY e BY em função de X são representadas analíticas da linha de influência. São expressões analíticas. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai analisar a função, né? A gente vai colocar tudo em função do X, né? O que é o X? O X, pessoal, é o valor que a gente tem, né? Que essa carga vai se movimentar ao longo da estrutura. Então, elas podem se movimentar para trás, até pode ter o valor de A, ou pode ter o valor de L mais B, né? Ou pode ter o valor de L, ou pode ter o valor de A, né? Então, essa carga, imagina essa carga aqui, pessoal, movimentando para trás e para frente em relação ao ponto A. Então, por isso que é importante a gente fixar ela em algum ponto. Tá? No caso aqui, a gente fixou em ponto A. Se essa carga anda para trás, né, ela andou para trás do eixo positivo. Então, olha só que interessante. Ela vem aqui, ó. Então, o valor daqui, pessoal, para a gente fazer uma equação, esse valor aqui vai se dar negativamente. Tá? Mas a gente vai ver agora como que funciona colocar esse gráfico em relação a x, tá? Então, olha lá. Então, nós descobrimos os valores de AY e BY, né? Então, as relações AY e BY em função de x são expressões analíticas da linha de influência. Então, AY, a gente tem como linha de influência AY, e da linha de influência de BY, ou LI BY. Sempre que a gente for falar sobre linha de influência, a gente vai ter que colocar essa nomenclatura, LI, ou linha de influência, para linha de influência BY e linha de influência AY. Tá? Portanto, para traçar essas linhas de influência, basta representar graficamente essas duas expressões. Tá? Então, olha o gráfico que ele já criou. Ele criou tanto o gráfico para Y, né, de linha de influência, tanto o gráfico BY para a linha de influência. Para encontrar o valor da ordenada da linha de influência em um ponto específico da viga, basta substituir o valor de x pela posição desejada. Né? Então, olha lá que interessante, pessoal. O valor de x que nós temos aqui, ó. O valor de x pela posição desejada. Tá? Desta forma, é possível traçar as linhas de influência conforme apresentado na figura 3.4. Para exemplificar, são determinadas as ordenadas da linha de influência. Então, vamos lá, substituir tudo aquilo que a gente fez tirando a variável, né? Então, a gente vai determinar a variável agora. Então, a variável vai de quanto? Vai de A a B, né? Então, ela pode ter valor de A, valor de L ou de L mais B, que a gente está falando, né? Porque está referenciado aqui no ponto A. Então, para o x igual a menos A, por que menos A, pessoal? Porque se a gente travou, né, o ponto aqui e a referenciada que a gente traçou até agora, diz respeito, né, a essa distância aqui, então o x vai ser igual a menos A. Por quê? A gente está determinando esse pedaço de trás aqui da viga, tá bem? Então, como que vai ficar? A gente vai substituir x igual a menos A. Então, o que é o AY? Como que vai ficar o AY? L menos, né, menos A, entre parênteses, dividido por L. Então, menos com menos vai dar um mais, então L mais A. Né? Então, na hora que a gente substitui aqui o valor da viga para 2 metros, então, e o valor de L aqui para 5, o que for, a gente vai somar 5 mais 2 dividido por 5. Vai dar o valor de AY. Tá? E assim por diante, pessoal. Substitui o valor de x igual a 0, porque é o ponto de partida dele. Depois a gente substitui o x igual a L, que é o ponto que ele vai do A até o B. Né? E depois para L mais B, que é o ponto que ele sai de partida aqui e vai até o final da seção. L mais B. Tá? E assim a gente consegue traçar um gráfico. De que forma? De linha de influência em relação, né, a Y e BY. Né? Então, olha lá, ó, menos B sobre L, L mais A sobre L. Né? Então, nós temos lá, ó, no final do nosso gráfico, para L mais B, nós temos que o gráfico equivale a menos B sobre L aqui do lado direito. Já para o início, x igual a menos A, L mais A dividido por L.
L mais A dividido por L. E a gente faz a mesma coisa, pessoal, para o BY, né? Para o valor de BY, x igual a L, e vai substituindo, né? Assim por diante. Tá bom? Então, o livro traz dessa forma aqui a exemplificação do que seria a linha de influência. Mas a gente vai mais a fundo nisso daí, um exercício para vocês poderem entender. Tá? A gente começar a fazer exercício. Tá? Então, no caso de vigas isostáticas, as linhas de influência sempre serão linhas retas. Olha só que interessante, pessoal. Vigas isostáticas, vigas mais simples, linhas de influência serão linhas retas. E o livro, ele sempre trata nesse capítulo, somente vigas isostáticas. Tá? Então, nos próximos capítulos ainda não vi como que ele trata, mas a gente vai verificar se ele vai tratar vigas hiperestáticas aí para a gente poder estudar. Tá? Então, as linhas de influência sempre serão linhas retas, o que facilita, né? Para a gente é mais simples, né? Calcular em relação a uma força pontual numa viga isostática, porque sempre vai dar gráficos de linha reta, então é mais simplista, né? O que facilita o seu traçado e a determinação dos valores das ordenadas, né? Que podem ser obtidos por simples semelhanças de triângulos. E a gente vai ver essas semelhanças de triângulos, como que a gente vai agir para determiná-las, né? Sabendo-se que o deslocamento aplicado no ponto em que atua, o efeito analisado é unitário. Tá? Então, tudo aquilo que está acontecendo aqui, pessoal, é unitário, tem um valor unitário. Então, se a gente pega esse valor que a gente aplicou unitário e coloca essa carga móvel sobre essa viga, né, a gente consegue determinar, multiplicando essa carga móvel por esse P unitário, que é P igual a 1, e verificar. Durante a linha de influência, né, a gente consegue multiplicar aqui pelos valores. Ó. Isso aqui não é a linha de influência que a gente traçou? Então, qual que é a cortante de uma carga móvel passando em cima desse local, né? Quais são os valores de cortante relativo à linha de influência? Então, eu vou pegando cada ponto da linha de influência, pessoal, e vou multiplicando basicamente pela minha ação que eu estou tendo. Tá? Ou pela minha cortante, né? Que eu vou ter que descobrir a cortante desse ponto, dessa carga móvel, né? Para a gente poder analisar, eu vou ter que parar essa carga móvel em algum ponto. Né? Onde que eu pararia essa carga móvel? Né? Para a gente poder fazer a análise. Isso daí são escolhas que a gente vai poder definir mais para frente. Tá? Então, qual que é o ponto mais crítico da estrutura para eu poder parar e estudar essa estrutura? Né? Vem o quê? Vem de acordo com a nossa linha de influência. Tá? Ela que vai determinar isso para a gente. A convenção do sentido positivo e alguns efeitos é apresentada na 3.6. Então, aqui para vocês, pessoal, é claro, reação de apoio para cima, né, positivo, esforço cortante, nós temos aqui o de cisalhamento, né, a gente chama a reação de apoio igual a V, esforço cortante Q, e momento fletor, né, sempre a convenção para alguns efeitos, ou convenções para vocês relembrarem aí. Pessoal, lembrem-se, adotou momento positivo horário ou momento positivo anti-horário, momento negativo anti-horário, vocês têm que levar até o final do exercício, tá? Aqui nesse caso aqui, ele leva sempre a determinação do momento anti-horário, ele está tratando como positivo. Se você trata anti-horário como negativo, comece o exercício tratando anti-horário como negativo e termine como negativo. Tá bem? Tem um exercício aí que eu inverti para vocês treinarem. Vou passar aqui. Então, uma vez determinada a linha de influência da reação de apoio, sabe-se que ao posicionar a carga móvel no ponto de maior ordenada da linha, então olha só que interessante, pessoal, ele chegou nesse ponto. Qual que é o local de maior problema para a gente aqui, pessoal, dessa viga? Tanto aqui no final, no começo da viga, tanto no final. Né? Então, onde será que eu vou indicar a carga móvel? Onde que ela vai estar? Né? Então, a gente precisa pensar sobre isso daí. Tá? Então, uma vez determinada essa linha de influência por essa carga pontual que a gente fez agora, né? Sabe-se que, ao posicionar a carga móvel no ponto de maior ordenada da linha de influência, teremos o valor máximo, ou positivo ou negativo, né? De momento ou cortante da reação de apoio. Como a linha de influência foi traçada por uma carga unitária, caso a carga móvel possua um valor diferente do unitário, basta multiplicar a ordenada da linha de influência pelo valor da carga móvel, para encontrar o valor da reação de apoio quando a carga móvel estiver sobre aquele ponto. Então é isso que a gente está falando, pessoal. A gente tratou tudo isso aqui como uma carga unitária, para quando a gente colocar uma carga aqui de 200 kN, 300 kN, 110, móvel, né, a gente traçar o diagrama dele e multiplicar por essa linha de influência, como ela está descrita com valor unitário, ela não vai fazer diferença para a gente. A gente vai conseguir definir
né, qual ponto, o pior ponto que a gente vai ter de momento ou de cortante daquela vida. Então, esse procedimento será apresentado mais em detalhes posteriormente, tá? Então, pessoal, deixa eu ver aqui, a gente vai entrar agora em traçar essa linha de influência. Quero saber, alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou tá tudo tranquilo? 3x1 é igual a 0, não sei aqui, ó. Ângela. Oi. Você consegue voltar lá no exercício? Claro. Aqui. Esse? Abriu aí? É esse? Travou, tá travado. Volta um pouco para cima. Não, era ali mesmo. Não, beleza. Isso aí, bora lá. Bora lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tem gente aí? Tá tudo. Tem, Tudo professor. Ó, aí sim. favorável. Acha que é isso, fica tranquilo. Vamos embora. Tacando o barco aqui. Então vamos lá. Opa. Então vamos lá. Então a gente vai calcular agora, pessoal, o esforço cortante máximo e mínimo devido ao carregamento móvel na seção C. Então o que a gente fez lá, pessoal? Eu peguei aqui para vocês, né, uma viga. Então isso aqui é um exercício que a gente vai fazer até o final. É uma viga de 2, 4, 6 metros. Cada seção dela tem 2 metros. No ponto B, nós temos uma carga de 100 kN sendo aplicada nesse ponto. No ponto C, uma carga de 50 kN sendo aplicada nesse ponto. E uma carga distribuída de 20 kN por metro. No trecho A até o trecho D. Tá? O que a gente precisa fazer agora, pessoal? A gente vai definir. Né? Eu trouxe para vocês, estabelecido lá da norma 7.188 de 2013, uma carga móvel trem tipo 12. Então nós temos lá, né? Essa carga móvel aqui, né? Ela começa com 20 kN, vai 10 kN no seu entre-eixo e 20 kN no final dessa carga móvel, né? E duas cargas pontuais de 30 kN e 50 kN. Tá? E o entre-eixo desse caminhão caminhão, carro, não lembro agora como que é o trem tipo 2, que é um caminhãozinho de meio metro, 50 centímetros esse entre-eixo aqui. Tá? Então é só uma análise para vocês, eu trouxe para vocês uma carga móvel para vocês verem o que é. Essa carga móvel aqui vai andar sobre essa nossa viga que já está carregada. Tá? A gente vai traçar as linhas de influência dela. Só que, primeiramente, pessoal, lembra que a gente vai fazer. O primeiro passo nosso é aquilo que o exercício trouxe para a gente, né? Pegar a carga, né, que a gente fala pontual, né? Aplicar essa carga pontual entre os trechos para depois, né? Para depois a gente traçar esse gráfico de linha de influência e assim, pelo gráfico de linha de influência, aplicar a carga móvel em cima desse gráfico. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal, é apenas a carga unitária. Então, essa primeira aula de hoje vai para isso. Tá? A aula posterior a gente vai finalizar o exercício. Tá? Então a gente tem lá a viga e a nossa carga móvel lá, trem tipo 12. Tá? Então qual o trecho que a gente vai escolher? Né? Então ele quer aqui, devido ao carregamento móvel na seção C. Então calcular o esforço cortante máximo e mínimo devido ao carregamento móvel na seção C. Então nessa seção aqui. Então nós temos que estudar essa seção aqui, né, por trechos. Né? Então, o primeiro trecho que a gente vai estudar, pessoal, é o trecho A até o trecho C. Então, para a gente, pessoal, o ponto B aqui não vai interessar muito. Por quê? Porque o que foi pedido foi para estudar o esforço cortante na seção C. Se eu pedisse na seção B e na seção C, o exercício vai aumentando, cada seção que vocês vão fazendo. Tá bem? Então, por isso que a gente entende e explica como que funciona o cálculo da linha de influência, mas se você for calcular ponto a ponto que você quer da viga, começa a ficar complicado e trabalhoso. Tá? Então a gente vai primeiro estudar o trecho AC. Então, dentro do trecho, pessoal, eu estou aplicando uma ação, né, de 1 kN, né, em qualquer lugar desse trecho, do trecho A até o trecho C. Perdão, até o ponto D. Só que a nossa carga, né, tá aplicada aqui, ó, entre o trecho A e o trecho C. Isso que vocês têm que ficar esperto, pessoal. A nossa carga aplicada,
né? A gente sumiu aqui com o ponto B, mas a gente está estudando a seção completa, porém o trecho que a gente está estudando é o trecho A até o trecho C. Então a carga que a gente está aplicando, pessoal, tem que estar aplicada entre o trecho A e o trecho C. Tá? Então a viga completa tem 6 metros, e como a gente está fazendo entre o trecho A e o trecho C, eu fiz aqui que o valor de x1 equivale, né, do trecho A até qualquer ponto da nossa viga. E o restante da viga fica como? Né, menos 6x1. Por quê? Se a viga completa tem 6 metros, né, o que resta da viga aqui é 6 menos x1. Né, ou x, né, depende de como que vocês estão agindo aí. Tá? Então, qual que é o valor de VA? Lembra que lá em cima do exercício ele fala para a gente, ó, calcular, né? Primeiro que a gente tem que fazer é calcular as reações de apoio para a viga. Então, o que a gente tem que fazer primeiro, pessoal? É calcular o quê? A reação VA, tá? Nesse caso aqui, pessoal, só para vocês entenderem. Estão vendo aqui que ele fez apenas o cálculo, né? Ele fez o cálculo, claro, do AY e BY, só que na hora que ele utilizou aqui, ele apenas utilizou o AY para fazer o cálculo da linha de cortante. Por quê? Porque essa viga aqui, ela é espelho, né, uma da outra, tá? Então, não necessariamente eu vou usar aqui o BY para substituir. Como ela é espelhada, né, ele apenas substituiu do AY e calculou o gráfico, né? Depois ele fez substituições e só redesenhou o gráfico para a gente poder entender que isso aqui dá o quê? Dá um espelho, né? Então, quando a gente for começar a calcular o exercício, eu vou trazendo uma forma mais simplificada para a gente, né? Então, o que a gente vai usar aqui, pessoal? Como a viga, né, e a gente traçar o diagrama de cortante para relação ao ponto C, ela vai ser o quê? Espelho, né? Ou igual, eu vou apenas calcular uma reação de apoio. Qual a reação de apoio que eu vou calcular, pessoal? Vou calcular apenas o VA por enquanto, tá bem? Então, olha lá, adicionei a carga pontual aqui de 1 kN, um valor unitário, entre o trecho que eu quero observar, que é o trecho AC, depois eu tenho o trecho CD, que eu tenho que finalizar da viga, depois eu vou ter que aplicar novamente esse trecho aqui, para analisar o que está acontecendo na seção C. Né? Então, se é a seção C que eu quero, eu tenho que estudar os trechos que essa seção faz parte. Então, estou seccionando aqui, ó, exatamente nesse ponto. Então, qual que é o valor, então, de VA? Então, olha lá, pessoal. A gente vai fazer a força vezes o braço, né, a distância até o outro apoio, dividido pelo comprimento da viga. Né, isso aqui é uma regrinha, não sei se vocês aprenderam desse jeito, mas é uma regrinha mais simples para a gente poder identificar como que funciona, como que a gente calcula o VA. Alguns de vocês já devem ter isso aqui mais claro na cabeça. Então eu vou passar mais rapidamente, e essa regrinha é um método mais prático para calcular. Mas se você quiser calcular igual o livro calculou aqui, ó, né, trazendo a somatória dos momentos em B, a somatória das forças em Y e calcular a reação, também fica à vontade, pessoal. Cada um faz, né, calcula a reação de apoio da forma que achar que é mais interessante. Então, esse método mais prático aqui, a gente vai pegar essa força de 1 kN e vai multiplicar pelo braço. Ao contrário, né, ou a distância até o outro apoio. Correto? Eu quero achar o VA, né, então a nossa força está aqui aplicada, né? Então a gente vai pegar a força e multiplicar por essa distância, que é ao contrário do braço, 6 menos x1, e vai dividir pelo comprimento total da viga. Então, como vai ficar a minha reação de apoio, meu VA? Vai ficar 1 vezes 6 menos x1 dividido por 6. Tá bem? Então, por enquanto, não é necessário calcular VD. Né? Calculamos apenas esforços necessários para gerar a linha de influência. Então, lembra que eu falei para vocês? Por enquanto, para a gente, pessoal, só interessa o VA. Tá? O VD ainda não interessa para a gente, porque como é espelho, né, vai ficar igual a esse exercício aqui. Tá bem? Então, olha lá. Trecho AC. Né? Então, nós temos do trecho AC, já sabemos que o valor, né, do nosso VA é 6 menos x1 sobre 6. Correto? E agora nós temos o quê? Que essa força que é aplicada, ela tem o valor de x1, e até o ponto C, para a gente agora, é 4 menos x1. Tá? Por que 4 menos x1? Se a gente tem que a viga, né, tem 2 metros até o ponto AB, mais 2 metros até o ponto AC, do ponto A até o ponto C, eu tenho o quê? O valor de 4 metros. Né? Então, na hora que eu substituo aqui, estou fazendo aqui esse x1, né, o 4 menos x1 é o valor desse montante aqui que falta para a gente calcular. E o montante final da viga é igual a 6 metros. Então, aí nós temos o quê? Que interpretar qual que é o trecho que a gente está tratando agora. Nós estamos tratando o trecho de A até C.
qual que é o valor do tamanho do comprimento do trecho A até o ponto C? Do trecho A até o ponto C, nós temos 4 metros. Né? Então, olha lá, os 4 metros aparecendo aqui. Né? Então, do trecho A até o trecho C, esse comprimento é 4. E o que sobra aqui é 2. Porém, esse pedaço aqui a gente está desprezando por enquanto. Então, o trecho que interessa para a gente, do x1, né, é entre o 0 e 4. Então, na hora que eu traçar uma equação referente, né, a uma distância ou referente ao x, né, quando eu substituir o x por 0, 1, 2, 3 ou até mesmo 4, eu vou conseguir identificar quais são os valores da linha de influência até o valor de 4 metros. Então, eu vou conseguir identificar aqui, né, os valores da linha de influência do trecho A até o trecho C. Tá bem? Como que funciona? Né, então, nomenclatura, né, linha de influência cortante do ponto C. Então, LI, linha de influência, Q, cortante, C, do ponto C, referenciada ao X1, né, que é o nosso comprimento. Né, isso aqui vai ser igual à linha de influência, ao QC de X1, que vai ser igual ao Q, pessoal? Então, olha lá, linha de influência do X1. Né? Tudo que está cortando, né, em relação ao ponto A até o ponto C. Né? Então, nós temos a reação de apoio que está para cima, a gente vai tratar como positivo. E nós temos o quê? A força unitária para baixo, que é negativa. Então, eu estou tratando linha de influência, então como que a gente vai fazer essa equação? Essa equação vai ser tudo que está para cima menos tudo que está para baixo. Na verdade, é o quê? A somatória das forças, né, em relação à vertical. Tá? Então, para cima, 6 menos x1 dividido por 6 menos 1, que é a nossa força. Tem mais alguma ação aqui atrapalhando a gente, pessoal? Não tem mais nada aqui para a gente no trecho A até o trecho C. Então, está parando aqui. Como que fica isso aqui, pessoal? Tiro o MMC, né, multiplico. 6 mais 6 positivo menos 6 é igual a 0, menos x1 sobre 6. Então, a nossa linha de influência de cortante em relação ao valor x1 vai ficar como? Menos x1 dividido por 6. Ah, então a gente já fez uma equação aqui da cortante, uma equação de linha de influência para cortante. E aí, pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Pô, se a gente está fazendo tudo isso referente a um valor x que a gente que está entre o trecho aqui, né, esse valor x1 aqui, né, o que eu faço? Eu preciso saber agora quais são os valores para eu traçar no gráfico para x igual a 0 e para x no seu valor máximo. Lembra que a gente falou lá atrás que esses valores são referentes a linhas retas ou a linhas a linhas, né, a retas, perdão, e não a curvas. Por quê? Para esse caso de isostáticas, né, mais simplista. Então, esse gráfico aqui vai dar uma reta. Então, a gente substitui lá nesse gráfico aqui, nessa equação que deu uma equação de primeiro grau, né, que vai dar uma reta, eu substituo o quê? O valor para x igual a 0 igual a 4. Se eu quiser descobrir outros valores ao longo da minha viga, eu só substituir na minha equação da linha de influência para valores entre 0 e 4. Ou valor igual a 1, valor igual a 2, valor igual a 50 centímetros, e etc. Então, para x igual a 0, nós temos que a linha de influência, né, da cortante no ponto C para o valor de x1 igual a 0 vai ser quanto? Né? Se eu tenho 0, né, menos 0 dividido por 6, né, não tem como dividir nada por 0, então isso aqui vai dar 0. Né? Para x1 igual a 4, eu tenho a mesma disposição da linha de influência, então o valor de 4 negativo substituído dividido por 6 daria um valor negativo, menos 0,667. Ah, então o que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu preciso traçar o gráfico da linha de influência. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Para a linha de influência cortante em 100 valor de 0, no ponto A vai ser igual a 0. Então, no gráfico, sai no ponto 0. Já para o valor igual a 4, que dá exatamente no ponto C, qual o valor que deu lá para a gente, pessoal? Ó, menos 0,667. Então, é convencionado aqui para a gente negativo da cortante para cima da nossa linha de eixo. Né? Então, a gente vai subir aqui 0,667 negativo. Então, do ponto A até o ponto C, que são esses 4 metros de viga, o valor da minha linha de influência, né, vai de 0 a menos 0,667. Mas lembra que eu falei para vocês, pessoal, que a gente precisa ter um gráfico completo de momento e que esses valores têm que dar igual a 1? Né? Então, para quem já sabe que isso ocorre, pessoal,
e começa a entender como que funciona a cortante, né? Então, se eu tenho aqui igual a 1, tem que dar o valor igual a 1, quanto que eu tenho que dar aqui embaixo para dar a somatória do valor igual a 1? Né? Então, a gente pode fazer e finalizar esse gráfico, né? Mas a gente vai fazer até o final. Tá? A gente vai tratar o trecho CD agora. Mas eu poderia fazer o menos 0,667 menos 1 vai dar o valor aqui que falta para dar um 1. Né? Como o gráfico é linear, né? Oi. No slide anterior, de onde saiu aquele 6 menos 6 aí, ó? Você colocou o quê? Esse aqui? Esse 6 menos Olha lá. 6. Aonde Vamos lá. saiu esse outro 6 aqui, esse menos 6? Desculpa, é burrice. MMC, né? Eu tirei aqui MMC. Né? São duas frações, né? Eu tenho que tirar MMC. O MMC total do 6 menos x1 dividido por 6 menos 1. Qual que é o MMC dos dois? É 6. Então, eu pego 6, divido por 6, vai dar 1. Multiplico isso aqui por 1. 6 dividido por 1 vai dar 6. Multiplico por 6, menos 6. Ele está aqui, ó. Fechou. Valeu. Somatória de frações. Por isso que ele aparece lá. Obrigado. Certo? Perfeito? Fechou. Valeu. Então aqui, pessoal, eu desenhei o gráfico. Tá? Eu poderia finalizar o gráfico aqui mais rapidamente, mas não é essa a intenção nossa. A intenção nossa é entender como que calcula as linhas de influência, ou como que a gente faz essa linha de influência. Né? Então já para o trecho CD, eu vou fazer outra linha de influência. Por quê, pessoal? Porque diz respeito, né, a outro trecho da estrutura. Então, qual que é o outro trecho da estrutura, pessoal? É esse trecho aqui, CD, que tem um valor aqui referente a 2 metros, né? CD. Tá? Então, esse valor CD tem valor igual a 2. Qual o trecho que eu estou estudando que está faltando? Se eu quero da seção C, eu peguei o primeiro trecho, agora estou fazendo o segundo trecho. A ação unitária que eu vou colocar vai ser entre esse trecho. Né? Então, a mesma situação, pessoal. Indico lá a força pontual unitária, indico o valor x2 aqui, ou y, ou beta, ou alfa, que você quiser, né? E pego a diferença do valor aqui. Né? E eu vou calcular, pessoal, agora também a reação VA. Né? Então, posso calcular ou VA ou VD. Eu estou escolhendo aqui VA. Né? Então, faço a mesma coisa. A força multiplicada pelo braço inverso, né? Olha lá, menos 2x ao quadrado dividido pelo L total, pelo comprimento. Tá? Então, VA vai ser igual a 2 menos x2 dividido por 6. Tá bem? Então, essa é a reação calculada aqui. Então, tá vendo o passo a passo, pessoal? Calcula a aplicação no trecho, né? Separa o trecho, calcula, aplica a força pontual no trecho, calcula as reações de apoio e faz a linha de influência relativa, cria a equação de linha de influência. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vai para o segundo passo. O trecho nosso CD é referente a 0 metros e 2 metros, né? Então, ele começa aqui em C em 0 e termina em 2 metros. Então, vamos fazer lá para o X2. Linha de influência da cortante do ponto C do X2, em referenciação ao X2, que é a nossa incógnita aí. Né? Então, a linha de influência disso aqui vai ser como? Né? 2 menos X2 dividido por 6. Né? Espera só um segundo aqui, pessoal. Então, tudo que está para cima, positivo, tudo que está para baixo, negativo. Faltou aqui um... Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu errei um trem aqui.
Espera só um segundo aí, pessoal. Pessoal, acho que tem um negócio errado aqui na conta. Vou ter que substituir esse slide aqui. Só um segundo. Ele aqui, só um minuto. Pera aí. Pessoal, tá me ouvindo? Voltei. Tá certo. Alguém tá me ouvindo aí? Sim, professor, estamos aqui. Beleza. Assim, Fiz a conta aqui de novo. O que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte: quando a gente está tratando de seção, né, que eu fiz a seção aqui do trecho, né, AC, peguei a seção do trecho C, né, na seção C, né. Então na seção C a gente está estudando exatamente essa aqui. Colocamos a ação, né, de um pontual aqui nesse trecho e estamos estudando tudo que está relativo desse lado aqui, do lado esquerdo. Então a gente está desprezando tudo que está na direita aqui. E até no trecho AC, né, quando a gente faz a seção aqui, a gente esquece tudo que está para a direita. Por quê? Porque a gente está fazendo em relação ao apoio, né, VA. Tá? Então a gente está fazendo o quê? Do trecho 0 até 4 metros, do trecho AC,
A gente está fazendo com relação ao VA. Então, tudo que está do trecho C até o A entra na equação da linha de influência. Então, entra o VA, né, e essa equação pontual. Quando eu vou para o ponto CD, né, e a gente continua tratando como VA, tudo que está para a direita aqui eu também desprezo. Tá? De que forma? Então, se eu estou usando o VA aqui como minha carga principal, né, eu vou fazer a seção C, tudo que está para a direita da seção C vai ser desprezado. Tá? Então, na hora que eu calculo aqui a linha de influência da cortante em relação ao X2, né, vai ser igual ao quê? A apenas o valor do VA. Porque na hora que eu pego a seção C, né, e estou tratando o VA, que é a seção que eu quero, tudo que está para a direita aqui eu tenho que desprezar. Tá? Por quê? Porque tem relação com a somatória aqui dá igual a 1. Então eu não posso somar mais 1 aqui, senão não vai dar o valor de 1 unitário. Tá bem? Então como que vai ficar a minha linha de influência para o trecho CD? A linha de influência para o trecho CD é tudo aquilo que está na seção AC, né? E tá causando um giro nessa seção, e tudo aquilo que está para a direita desse ponto eu desprezo, porque é em relação a essa seção. Tá? Então, o que está para a esquerda dessa seção? 2 menos x2 dividido por 6, que é o valor do meu VA. Tá? Então, nesse caso aqui, né, a linha de influência do ponto C para a distância x2 é apenas essa cortante aqui que nós temos atuando. Tá? Então, aí a gente vai substituir. Como o final do nosso trecho é de 0 até 2 metros... Então, ele vai de C, que é o nosso ponto 0, até 2 metros, que é o nosso ponto D, eu substituo aqui os valores, né, para 0 e para 2. Então, para x igual a 0, né, então, se o nosso valor de x for nesse ponto C aqui, qual que é o valor que falta lá para dar 1? Né? Falta 3, 3, 3, né? Então, olha lá, 2 menos 0 dividido por 6 dá 0,333. Já para o x igual a 2 metros, eu faço substituição. Né? 2 menos 2 vai dar 0 dividido por 6. A nossa linha de influência do QC em relação ao 2 é igual a 0. Então, como que funciona? Como que fica nosso gráfico de cortante desse nosso elemento, nessa nossa estrutura? Né? Ficou de que forma? A gente vai desenhar aqui tudo aquilo que a gente está fazendo em relação ao ponto C, né? E nossa influência aqui vai de 0 até o ponto C. Menos 0,667, 0,333, até, né, o ponto D. Então, a somatória disso aqui tem que dar a nossa ação virtual que a gente aplicou, né, que é igual a 1 kN. Então, aqui para esse lado nós temos 4 metros, para esse outro lado nós temos 2 metros. Né? Qual que é a... Oi? Por que nesse gráfico aí de cortante, o valor negativo está para cima e o valor positivo está para baixo? Convenção. Você pode convencionar. Convenção. Você pode convencionar no seu exercício a forma que você quer trabalhar. Ou o giro positivo, tudo que é positivo é o giro anti-horário, ou tudo aquilo que é negativo, o giro é horário, tudo aquilo que está para cima do gráfico é negativo, tudo aquilo que está para baixo é positivo. Você vai convencionar. Não é regra, então. Não é regra. Qual que é a tarefa de vocês? Tadã! Né? A tarefa de vocês é me entregar para esse semestre aqui, para essa B2, esse exercício aqui, tá vendo? Ó? Exatamente, eu quero a linha de influência também para o ponto C, tá? Aí eu vou querer do momento e da cortante no F2, tá? De que forma no F2? Vocês vão desenhar essa viga isostática no F2, né? Vão colocar aqui relativo aquilo que vocês indicarem sobre material, reações de apoio. Lembra-se, tem que ser idêntico, né? A carga de 20 kN, carga pontual nos mesmos pontos. E eu vou querer que vocês peguem aqui e verifiquem aqui na influência, ali, aquilo que a gente viu no começo da aula, como que traça, né, naquele ponto lá a linha de influência. Tá bem? Para cortante. Então, no caso aqui, cortante, ó. Olha lá, eu quero que vocês verifiquem esse valor. Se vai dar o mesmo valor, se não vai dar, eu quero as fotos e imagens referentes a isso daí. Tá bem? Então, a tarefa de vocês é isso. Tanto para momento, tanto para cortante. Então, cortante é shear force e momento é bending moment. Então, bending moments, clica aqui e vai dar os momentos. Né? Lembrando, né?
Opa, deixa eu só clicar aqui. Né? Tá vendo aqui que eu tenho uma força de 1 kN por metro? Né? Adicionem as cargas que vocês têm e verifiquem aqui a linha de influência relativo à carga que a gente colocou aqui. Tá bem? Então, essa é a tarefa de vocês. A próxima aula, a gente vai finalizar o exercício de cortante, né, aplicando a carga móvel que a gente viu aqui no começo do exercício. Ó, essa carga móvel, a gente vai aplicar ela na cortante agora. Né, e vai analisar a carga móvel relativa à nossa linha de influência. Tá bem? Então, por hoje, pessoal, fica para vocês a tarefa. Deixa eu até adicionar nesse slide que vai ficar para vocês, duplicar aqui. Então, tarefa. É fazer no F2 a viga da aula. Slide. Vamos ver qual é o slide. Indicar o slide para vocês. Slide 21. Bater print das linhas de influência. A seção C, tanto para cortante, para cortante momento. Fletor, né? Então, qual é a ideia? Fazer essa viga aqui e no ponto C, nesse mesmo ponto que a gente está calculando, né, no F2, né, indicar os pontos aqui bonitinho, certinho, e verificar a linha de influência igual vocês aprenderam hoje na aula. Tá? E me enviar, data de entrega. Até a prova B2. Enviar e-mail. A presença em aula está contando os 750 pontos, mais o exercício. Beleza? Isso daqui, pessoal, esse slide vai ficar com vocês. Vou colocar no portal do professor. Tá? Vou indicar lá no portal do professor. Eu creio que o F2 todos já tenham, né? Quem não tiver, pode pedir para mim, eu envio no e-mail também, para vocês poderem fazer esse teste. E fica a tarefa aí de vocês indicarem, né, as linhas de influência. Eu quero os prints, tá? Das linhas de influência. Beleza? Certinho. Então, por favor, pessoal, evitem copiar exercício. Eu peguei muito exercício da prova copiado um do outro. Tá? Até erro copiado igual. Tá bem? Então, na P2 eu não vou perdoar, beleza? Já estamos conversados em relação a isso. Fechou? Então, hoje, pessoal, para não ficar muito pesado... Oi, quem falou? Tem bastante gente que copiou bastante exercício. Perdão? Coraçãozinho mais doce. Não, tá suave. A prova foi tranquila, é P1, agora P2 a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. Tô louco, com essas aulas online é difícil também. Professor, tem muitas limitações também aqui, professor. Tem que entender isso, pelo amor de Deus. Não, mas tá tranquilo. Por enquanto, pode ficar sossegado. Nada mudou. Apenas eu quero que vocês parem de copiar um do outro, porque teve bastante exercício copiado e enviado para mim nos exercícios, tanto de concreto, tanto de hiperestática. Bem, preciso que vocês aprendam a fazer isso. Tem que ser mais flexível. Perdi o emprego, tô no auxílio do governo, não cai o dinheiro. Vou na fila do banco, fico 2 horas. Eu também. Calma. Não dá tempo. Eu também tô enrolado. É assim, a gente tá tudo lascado. Todo mundo vai perder um pouquinho, não tem jeito. Né? A gente vai ter que se ajudar, um ajudar o outro aí. Pode ficar tranquilo que estou do lado de vocês, tá? Então, esse exercício aqui, pessoal, é bem simples fazendo F2. Eu só quero que vocês aprendam a usar a ferramenta para poder verificar a linha de influência, tá bem? Igual a gente fez aí no começo da aula, tá bom? Então fica para vocês até aqui a aula de hoje, que senão vai ficar muito pesado o conteúdo para calcular momento e finalizar o exercício para hoje. Então a gente fez o primeiro trecho da viga para cortante. Então a gente terminou a viga na cortante. A aula que vem a gente termina aplicando na seção o momento e finaliza aplicando a força de movimento aí que a gente tem, tá bem? Então a gente precisa de mais uma aula aí para finalizar a linha de influência, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Oi? Os slides,
O senhor tá salvando aonde pra gente poder pegar? Que eu não tô conseguindo ter acesso. Olha, você entra aqui no portal do professor, no meu aparece assim, né? Ô, Guilherme, Oi? por favor, manda no WhatsApp também lá Pô, no claro. grupo lá Manda do sim. Completo Armado. Vou mandar sim. Pode deixar que eu mando por lá também. Mas eu tô postando sempre no Ava aqui de vocês. E aí vocês vão verificando aqui, ó. No caso, estruturas hiperestáticas. E aí eu fiz de um jeito diferente. Eu mudei lá no Ava. Você vai aqui na unidade 1, seção 1. Tá indicada a prova para vocês, aula 1. A aula 1 foi no campus, ó. Coloquei aonde foi, ó. Dia 20/2 tem um slide referente lá. Aham. Seção 2. Aí seção 2, ó, aula 2, campus, 27/2. Seção 3. Então, cada dia da semana aqui tá numa sessão. Tá bem? Mas os slides eu não encontrei, professor. Aí tá o link da aula, sabe? Da transmissão da aula, mas Não, os não é da slides que o senhor transmissão. tá passando. É pra estar aqui sim. Eu sempre coloco o slide. Vamos ver aqui. É que pra mim aparece diferente, ó lá, ó. Ó o slide lá, ó. Eu vou Tá dar uma vendo? outra olhada então, mas eu não Dá mais uma olhada encontrei. e dependendo da aula que você não tiver, eu envio, mas eu envio novamente aí no grupo dos alunos, ó. Aula 5, graus hiperestáticos, ó. Tem a aula online, ó, e aqui a gente baixa aqui, ó, Eu a vou aula olhar de 5. novo então, Tá tanto a aula online, tanto... o slide. Depois você dá isso, os slides. Depois você dá uma olhada lá, Tá beleza? bom, obrigado. Mas para algum pessoal, eu tô mandando aí, tem um pessoal que tá vendo bastante no WhatsApp aí, eu mando por lá também, não tem problema. Bem? Beleza? Tá bom. Pessoal, mais alguém Obrigado. tem alguma dúvida? Ô, Gui, Oi. você chegou a mostrar alguma coisa no F2 ali em cima? Porque eu perdi, eu não consegui ver. Mostrei. Vou mostrar aqui novamente, ó. Vocês estão aqui comigo no F2? Todo mundo? Opa, Tá na minha tela? Quando a gente desenha uma viga aqui no F2, a gente tem a possibilidade de fazer várias situações, né? Uma delas, Certo. não esquecer aqui no display, né? Clicar na seleção de reações e reações, valores de reações, tá? Quando a gente tem aqui, ó, diagramas de resultados, né? Essa é a primeira opção que nós temos, já vem pré-definida, e a gente clica aqui, forças axiais, né? A gente tem os valores de reações, né? Para aquela carga que você adicionou, aham, os valores de cortante, que é o segundo aqui, que a gente chama de shear force, valor de cortante, e os valores de momento. Tá certo. vendo aqui? Isso daqui pra gente até agora foi o que a gente utilizou durante o ciclo eletivo, né? Aí na hora que você clica aqui na setinha novamente, né, ele volta para a situação ideal nossa. E aí eu vou vir na segunda opção ao lado, que chama ali, ó, Influence Line Results. Né? O que seria isso? É linhas de influência, o resultado das linhas de influência para aquela carga que você aplicou. Então esse cálculo que a gente está fazendo na unha, o F2 faz tranquilamente. Na verdade, tudo aquilo que a gente está fazendo na unha até agora, o F2 faz para a gente. Tá? Mas é só para vocês entenderem que eu quero que vocês façam um exercício aqui pelo F2. Né? Então vocês vão clicar aqui, ó, nesse segundo botão, vocês estão vendo aí? Aham, Linhas de influência, clica no valor de linha de influência, e aí vai falar o quê? Você quer linha de influência do quê? Cortante ou momento? Para você ver de cortante, você tem que clicar em Shear Force. Então tem que selecionar aqui, ó, Shear Force. E aí vai aparecer uma mensagem em vermelho. Indica um membro, uma seção, para eu indicar para você a linha de cortante, ou a linha de influência da cortante. Então ele vai falar assim para você, ó, pega a seção lá e seleciona um ponto. Eu vou pegar no meio aqui, 2,5 metros. Olha lá, em 2,5 metros mais ou menos, ó, o X igual a 2,54, o L total igual a 5, o valor da minha Shear Force, né, que é a minha linha de influência, é menos 0,5088 e mais 0,4912. Tá vendo que ele já calculou isso? aham. Isso aí ele faz o cálculo referente a uma carga de 1 kN, sempre. Não, eu indiquei, né, a carga. Olha a carga lá que tá. Deixa eu pegar aqui. Olha lá a carga que tá, ó. Eu fiz a carga de 1 kN, para vocês verem. Ah, tá. É que tá pequeno aqui, não vi. É que tá pequenininho, ó, tá vendo? Mas, deixa eu ver se aumenta aqui. Não aumenta. Tá? O exercício vai ter carga distribuída e concentrada, ó, não é isso? Perfeito, isso mesmo, Matheus. Perfeito. Vocês vão indicar bonitinho, igual, vocês vão redesenhar essa viga. Tá? E a gente vai fazer aquilo que a gente está fazendo desde o começo. A gente vai pegar o software e vai fazer a análise do que a gente está calculando na mão. Basicamente é isso. Porque aí sim vocês conseguem entender como o software trabalha. Né? Como a gente não tem a possibilidade de utilizar outros softwares de cálculo, a gente vai usar o que a gente tem na nossa mão, que vai e ajuda muito.
uma mão na roda aí. Tá? Então, para esse primeiro ponto aí, ó, clique aqui em linha de influência, que é aquilo que a gente quer. Ah, pessoal, vou colocar aqui. Também eu quero que vocês coloquem, não só isso, tá? Eu quero os gráficos de momento também. É bom também. Gráfico de momento cortante, tá? Os tradicionais. Então, para a linha de influência e os gráficos de momento cortante, que é bem simples, só clicar aqui, ó, que ele dá o gráfico de momento cortante. Já para a linha de influência, eu preciso que vocês selecionem a linha de influência, selecione a cortante e vá lá no ponto C. Por exemplo, está mais ou menos por aqui o ponto C. Clique em cima do ponto C. Você vai verificar, pessoal, que o ponto C, vocês vão pegar o X aqui, tá vendo? O valor de X. E aí vocês vão jogando o mais próximo possível do valor de X lá, ó. Tá? E aí, isso daqui, pessoal, isso aqui para cortante, tá? Para momento, que a gente vai ver na próxima aula, então tem a prova, tem tempo aí para vocês fazerem. Tá? Para momento, eu preciso que vocês cliquem aqui em Bend Moments, e aí vai ter lá, ó, selecione agora uma seção para eu te mostrar a linha de influência de momento. Aí você vai lá também no ponto C e clica lá, ó. Então X, o valor do ponto C lá que vocês já viram, ó, que dá, se eu não me engano, 4 metros, ó. Então X para 4 metros, o valor da linha de influência do momento. Tá bem? Perfeito? E bate o print disso aqui. Claro? Os gráficos de momento, fletor, força cortante, os máximos dos dois, ele já encobre essa linha de influência ou não? Como assim encobrem? O que eu tô percebendo é que... Não encobre, porque é o seguinte, a linha de influência vai ajudar a gente a entender a carga móvel. Lembre disso, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam fazendo esse exercício. O que a gente está fazendo aqui, pessoal, é o gráfico de linha de influência para as cargas fixas. Tá vendo a carga fixa aqui, ó? É somente esta. Depois a gente vai pôr o caminhão aqui, ó, a carga móvel, andando em cima dessa viga. E aí a linha de influência vai ser os valores, né, de linhas de cortante de momento, naquele ponto, no caso aqui de momento, que eu vou multiplicar pelo valor de momento da minha força móvel. Conseguiu entender, Matheus? Então, aí no caso a gente vai ter uma multiplicação... Perfeito, mais para frente sim. Exato. A linha de influência é um fator de multiplicação, entende? Entendi. Isso seria tipo um coeficiente de segurança para uma carga móvel? Não coeficiente de segurança. Não é coeficiente de segurança. É um fator apenas, que é assim, eu sei que eu tenho cortante ao longo da minha peça. Né? Eu vou criar uma linha de influência nessa peça e vou multiplicar esse fator por uma carga móvel que está andando durante ao longo desse percurso. E aí eu vou conseguir identificar. Teoricamente, a minha cortante e meu momento fletor seria bem maior, no caso. Exato, nos pontos maiores. Exato. Vamos supor que na linha de influência a gente teve um valor máximo aqui. A gente vai pegar um valor máximo de linha de influência, né? A gente vai clicar aqui na viga e vai verificar, ó, 1.2 aqui é o valor máximo. É mais ou menos no meio da viga, ó. Né? Porque essa viga tem uma carga distribuída, então o valor máximo é no meio da linha de influência. Então, na hora que eu passar com o carro aqui em cima, com essa carga móvel, esse 1.225 é meu maior risco que eu tenho. Então, ele vira um fator para a gente calcular o momento máximo da viga. Multiplicado o máximo lá do momento fletor. Exato. Entendi. Tá? Então, é um pouquinho mais complexo, porque a gente está trabalhando agora com uma carga que está se movimentando. Mas vai sair, vamos por partes, que senão vai ficar muito pesado e ninguém vai entender nada. Isso serve apenas para carga que se movimenta. Esse tipo de estudo que a gente está fazendo agora é apenas para carga que se movimenta. Por isso que a gente estuda a linha de influência. Tá bem? Tá bom, professor, beleza. Todas as vigas têm linha de influência, tá, pessoal? Mas esse fator que a gente vai usar só vai servir quando a gente tem uma carga móvel atuando em cima. Beleza. Certo, Matheus? Então, fica de tarefa para vocês até a data da prova a confecção disso aqui no F-Tool. Tá? Dessa viga aqui, que a gente está tratando aqui, exatamente nessa. E eu quero exatamente na seção C também. Porque a gente vai avaliar aquilo que a gente fez em cálculo na mão para aquilo que o software dá para a gente. Tá bem? Então a presença, pessoal, está sendo contada. Por sinal,
Tinha 15 alunos o máximo de aluno aí, bastante gente saiu já. Tá bem? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Não, acho que não. Tranquilo, Matheus, Lucas? Professor, acho que por enquanto tá tranquilo, dá pra Ó, ir sim. se vocês pegarem aqui para estudar pelo livro, então olha lá, linha de influência, aqui ó. Vamos pegar pelo livro aqui, só para vocês darem uma olhada. Ele começa lá, ó, sessão 3.1 na página 105. Ele explica algumas situações, fala sobre a linha de influência, aquilo que a gente leu um pouquinho, né? Explica a determinação do apoio, vai para aquele lado, começa a aplicar em vigas que tem um... Cara, eu vou falar para você, véio, eu fui estudar isso aqui pelo livro, eu não entendi. Então... É porque eu achei que ele tem uma forma de explicar meio complexa, né, cara, de você entender. Eu pensei que eu que tava... eu não tô entendendo direito, cara. Não é, eu vou ser sincero, eu acho que ele parte pelo lado mais... como posso dizer? Mais otimizado. Entendeu? O que seria esse lado otimizado? Ele imagina que você já sabe tudo. Entende? Que você já tem pré-definido aquilo na cabeça. Então, se a gente pega só esse material de apoio para vocês, fica quase impossível, cara, ministrar. Entende? Então, importante vocês participarem das aulas e verificarem essas aulas online, para vocês tirarem essas dúvidas, né? Porque os exercícios deles são bem mais complexos, cara. Você pega aqui, depois deem uma olhada aí, pessoal, a exemplificação dele para momento. A gente não entrou nisso aqui ainda, tá? No momento. Mas vê até a cortante aqui, por exemplo, ó, a seguir 3.1 explicando o procedimento adotado para traçar a linha de influência do esforço cortante para a seção S. Depois dá uma olhada aqui. Oi. E apenas um exercício, sabe? Meio que jogado, entende? Eu fiquei bem assim, perdido. Eu tive que montar o material, senão eu tava lascado. Professor, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Claro, pô. Eu não peguei o comecinho da sua aula, mas você já falou, eu não ouvi, porque eu não estava aí. Sobre a próxima prova, ela vai ser online mesmo ou tem algum tipo de pré-definição aí? Eu não sei, Matheus. Eu não, como é meu primeiro ano com vocês, eu não sei se essa prova é online ou não. Eu vou pedir para você, por favor, poder fazer essa pergunta para o Lucas, para ele dar um ar aí para a gente. Se você puder perguntar para ele, eu agradeço. Eu também irei perguntar, mas se ele responder você primeiro ou me responder primeiro, eu passo a informação. Tá? Pelo que eu ouvi falar, apenas a disciplina online, que é de concreto, é prova online. Tá? Creio que a disciplina que não é blending, né? A prova é minha. Mas a gente precisa confirmar com ele, tá bem? E creio que a gente tem apenas 5 semanas para terminar esse tema. Tá? Então, 5 semanas aí até a prova, né? Então, nós temos unidade 3 inteira e unidade 4 inteira. A gente tem que parar em processo de cross. A gente tem que voar. A gente está aí na primeira semana, nós temos mais 4 semanas. Então, primeira são 7. Provavelmente vamos voltar para a faculdade aí, né? Se esse negócio... Eu espero que sim, mas estão falando aí para a semana do dia 18, mas eu não sei não, viu, Matheus? Não sei como que vai ser, tá? Eu tô aí aberto para vocês online o tempo que for necessário. Se for necessário a gente voltar, eu fico à disposição também. Eu acho até bom para vocês, porque eu acho que o contato nosso em sala de aula, vocês sabem que é muito melhor, né? A gente tem uma sintonia legal que dá pra gente trocar ideia e resolver bastante coisa. Mas... vamos ver qual é que vai ser. Beleza. Tá? Então, ó, na próxima aula a gente ainda vai estar na seção 3.1, tá bem? Linhas de influência de viga, a gente precisa ver a linha de influência de cortante, de momento e aplicar essas linhas de influência, tá? E aí, na seção 3.2 a gente entra para vigas hiperestáticas, tá? E a representação esquemática eu já vou dar junto. Então, a sessão 3, possivelmente a gente termine a sessão 3 na semana que vem já. Tá? Porque a gente precisa entrar no processo de cross urgente com vocês, que senão a gente tá enrolado. Tá bem? Então, na 137 lá, 137, a representação, ó, isso aqui a gente já vai fazer tudo na aula que vem. Essa representação completa, de momento e de cortante. Tá bem? Que é o final da sessão. Fechou, pessoal?
Fechou, professor. Fechou. Beleza? Pessoal, obrigado aí pela presença de novo, tá? Agradeço, acho muito bacana esse contato de vocês estarem aí presentes durante a aula, muito bom isso daí. E não deixem de estudar, beleza? E tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim que eu tento resolver, tá bom? Tá bom. Beleza, senhor. Valeu.